Olá pessoal, professor Evandro aqui. Essa é a segunda aula, né, segunda videoaula, ou segunda parte da anatomia dos membros superiores. Nessa aula eu vou estar fazendo uma revisão dos ossos, né, ou melhor, do esqueleto dos membros superiores. Vale lembrar que o foco aqui, né, é um foco um pouco mais topográfico, mas se alguém quiser dar uma revisada um pouco mais específica ou relacionada a a conceitos um pouco mais básicos, né, sobre o sistema esquelético, tem videoaula no canal também sobre todo o sistema esquelético, né, lá na parte da anatomia sistêmica. Se bem que o que tem mais relevância do ponto de vista topográfico, eu falo nessa aula. Então, uma boa aula para vocês, né, bom aproveitamento e deixo um abraço para todos. Bem, como eu tinha dito na parte 1, né, quando eu finalizei, a gente começaria com uma revisão, né, dos ossos do membro superior. Quem quiser fazer uma revisão mais completa e um pouco mais detalhada, tem também, né, revisão de ossos de forma geral lá no YouTube. Mas, de qualquer forma, eu vou revisar aqui os ossos do membro superior, dando ênfase no que é importante, né, do ponto de vista topográfico. Então, vamos lá. O primeiro osso que eu apresento para vocês, deixa eu pegar aqui meu ponteirinho. O primeiro osso que eu apresento para vocês é a clavícula, né? Esse osso que se articula aqui com o manúbrio do externo, né? O manúbrio do externo está aqui, e com o, o, o acrômio da escápula. Então, dá esse osso aqui, um osso bastante, né, fraturado. Eu tenho certeza que se eu questionar com vocês, né, quem conhece alguém aí que já fraturou clavícula, vocês vão falar de alguém, né? Na semana passada, meu primo caiu de bicicleta e fraturou a clavícula. Então, assim, fratura de clavícula é relativamente comum. Enquanto que se eu questionar sobre fratura de escápula, talvez vocês não tenham ninguém para utilizar como referência, né? Não tem alguém. Não vou dizer que não se frature escápula, né? Mas é muito menos comum. Fraturas de escápula são acidentes com alto impacto, com alta energia, né? Qual é a diferença? Por que se fratura tanto clavícula? Porque olha só, a escápula ela ela é sustentada, né? Vamos dizer assim, no tronco através de músculos. Ela não se articula com ossos, né? No esqueleto axial, vamos dizer assim. Então, o que sustenta a escápula, né, o que mantém ela aqui na posição, são os músculos. O senhor poderia citar alguns? Poderia. Músculo trapézio, músculo levantador da escápula, músculo romboide maior, romboide menor, músculo serrátil anterior. Então, esses músculos eles estão presos na escápula. Eles se fixam principalmente os que eu citei nos processos espinhosos das vértebras, é o que dá estabilidade, né, para a escápula. Então vejam, quando eu sofro um trauma, né, vamos imaginar o seguinte, eu caí, né, quando você cai, qual é a primeira coisa que você faz? O que você normalmente faz quando está em queda? Você coloca a mão, né, ergue a mão para não cair, né, para proteger teu rosto, né, estruturas mais nobres. Então você coloca a mão. Então normalmente quando a pessoa vai cair, ela tenta se proteger com a mão. Então muitas vezes eu não caio. Dificilmente o trauma vai ser direto na clavícula, né, para eu ter uma fratura de clavícula. O trauma normalmente é na extremidade distal do membro, né, na mão. Então eu caí, né, sobre a minha mão. A mão absorve toda essa energia e repassa para o antebraço, através do rádio. Por isso que o rádio também é relativamente fraturado, mas depois eu vou falar de rádio. O rádio transfere energia para a una e a una, por sua vez, para o braço, né, para o húmero. O húmero transfere essa energia para a escápula e a clavícula. A escápula, né, o osso que a gente observa lá atrás, como ele não é preso, né, como a escápula não é presa, não está fixada, né, através de articulação, é só músculo, ela consegue absorver melhor esse impacto e dificilmente ela fratura. Agora a clavícula, o que a clavícula faz? Ela está presa, ela está articulada ao esqueleto axial, ela transfere essa energia para o externo, só que o externo devolve para a clavícula. O que é o ponto mais fraco aqui? A caixa torácica aqui, né, constituída por essas costelas todas, né, a primeira costela
em particular, é uma costela com uma estrutura óssea muito densa, bastante osso compacto, então bastante forte, ou a clavícula. A clavícula acaba sendo o ponto mais fraco e ela acaba fraturando, tá? Normalmente aqui, ó, se eu dividir a clavícula em 3 terços, né, em 3 partes, né, terço lateral, terço médio e terço medial, a fratura normalmente ocorre aqui, ó, entre o terço lateral e o terço medial. E o terço médio, desculpa, né, ou os 2 terços mediais que sobraram, né? Então, normalmente nesse local. Tá? Então, daí para a gente entender por que se fratura tanto clavícula. A energia é repassada, mas ela é fraquinha, né? Comparada com outras estruturas. E a escápula absorve porque ela não está presa, né? Se ela não está presa, ela consegue se deslocar e absorver melhor. E aí, com isso, é mais difícil ser fraturada. Bem, então aqui a clavícula soltinha, né? A gente está vendo aqui uma extremidade acromial, que se articula lá com o acrômio, uma external, que se articula com o manubrio do externo. Essa aqui, ó, é o corpo da clavícula, né? Essa aqui é uma vista superior da clavícula, certo? Enquanto que essa aqui é uma vista inferior da clavícula. Vai lembrar que essa parte aqui é a parte anterior, tá? Então, essa aqui é a parte anterior da clavícula. Essa aqui é a parte superior dela. Bom, ó, extremidade external aqui, né? Extremidade acromial. E aqui, inferiormente, que nós vemos a impressão do ligamento costoclavicular, porque depois a gente vai ver que existe um ligamento que vem aqui da primeira cartilagem costal e primeira costela, se inserindo nessa região. Linha trapezoídea, onde a gente vai ter aqui o ligamento trapezoide se inserindo nessa linha. Tubérculo conóide, onde vai estar se inserindo o tubérculo conóide. A soma do ligamento trapezoide com o ligamento conóide forma o ligamento coraco-clavicular. A gente vai falar dele mais para frente. E aqui eu vejo o sulco do músculo subclávio, né? Porque aqui vai estar se inserindo o músculo subclávio, certo? Então, uma breve revisão aqui de clavícula. O que é importante a gente saber? Que ela normalmente é um osso que fratura, né, com relativa frequência. A gente entende o porquê. O trauma não é direto nela, mas essa energia é repassada e acaba, né, a traumatizando. E vocês já viram qual é a parte onde normalmente isso acontece. Seguindo, escápula. A escápula ali atrás, né, já falei alguma coisinha de escápula, mas vamos revisar aqui. A gente tem 3 margens, uma margem superior, uma margem. Horas eu vou falar margem, horas eu vou falar borda, tá? Mas é a mesma coisa. Margem medial e uma margem lateral. Um ângulo superior, tá? Vai servir essas margens e esses ângulos servirão como pontos de inserção, de fixação para músculos. Um ângulo superior, um ângulo inferior. A fossa subescapular, onde vai estar o músculo de mesmo nome, o músculo subescapular. Por vista posterior, essa aqui era uma vista anterior, né? Ou seja, essa mesma vista aqui, a gente está vendo de frente, ó, uma vista posterior, né? Olhando agora ó, o paciente de dorso, né? Vista de póstero anterior, então dessa forma aqui, vocês verão que a região posterior ela é cortada por uma espinha, né? Que é a espinha da escápula. Então vejam, acima da espinha da escápula, fossa supraespinal. Abaixo da espinha da escápula, fossa infraespinal. Em cima vai ter o músculo que tem o mesmo nome, músculo supraespinal. E aqui vai estar alojado o músculo de mesmo nome, infraespinal. O acrômio da escápula, eu falei para vocês, tá? Do acrômio, aquela hora que ele era bem palpável, né? Tranquilamente a gente consegue palpar aqui nessa região bem lateral, né? Superior e lateral. Você consegue palpá-lo com bastante tranquilidade. Então tá aqui o acrômio da escápula. A incisura da escápula, essa pequena incisura aqui, normalmente passa uma artéria, às vezes artéria e nervo, tá? Às vezes só artéria, mas depois a gente vai falar disso mais para frente. O colo da escápula. Daí eu vou ter ó, a cavidade glenoidal, essa cavidade rasinha que recebe a cabeça do húmero, tá? Vou falar já disso em húmero na sequência. Em cima aqui ó, da cavidade glenoidal, às vezes eu vou falar como fossa glenoidal, tá? É a mesma coisa.
eu encontro o tubérculo supraglenoidal. Esse tubérculo serve como ponto de inserção para a cabeça longa do bíceps braquial, para o tendão, né? O tendão passa aqui, ó, nesse suco intertubercular do húmero, vem e se insere aqui no tubérculo supraglenoidal. Tubérculo infraglenoidal, esse tubérculo infraglenoidal vai servir como um ponto de fixação, de inserção para a cabeça longa do tríceps braquial, e não do bíceps. Processo coracoide da escápula. Esse processo coracoide ele vai servir como ponto de inserção para vários ligamentos e para músculos também, tá? São 3 músculos que se inserem aqui. O peitoral menor se insere aqui no processo coracoide, a cabeça curta do bíceps braquial também se insere aqui, e o músculo coracobraquial também se insere aqui. Então, generalizando, são essas as estruturas, né, da escápula. Estou fazendo uma revisãozinha aqui com vocês. Húmero. Turma, o húmero, ele tem uma cabeça, né? Essa cabeça, ela se articula, né? Ela vai ser recoberta por cartilagem articular, a gente vai falar disso lá na articulação gleno-humeral, e ela vai se articular aqui com a cavidade glenoidal. Logo abaixo da cabeça existe um colo, que é o colo verdadeiro, né? Por isso que a gente vai chamar de colo anatômico. Depois nós encontramos 2 tubérculos, um tubérculo maior e um tubérculo menor. Esses tubérculos, sempre que tiver um tubérculo, uma tuberosidade, uma crista, na grande maioria das vezes servirão para inserções, tá? E nesse ponto, principalmente inserção de músculo, inserção de ligamento também acontece, né? Mas nesse ponto a gente vai pensar mais em inserção muscular, ó. Então tubérculo maior, menor, para que está servindo? Essas elevações vão servir para inserção, para fixação, né, dos tendões, dos músculos nesses pontos. Então, os 2 tubérculos ali. Descendo, acompanhando o tubérculo maior, eu tenho a crista do tubérculo maior. Acompanhando o tubérculo menor, a crista do tubérculo menor. Entre eles, eu tenho o sulco intertubercular do húmero, onde vai estar passando aqui a cabeça longa o tendão, né, da cabeça longa do bíceps braquial. Olha só, um pouquinho abaixo eu tenho o colo cirúrgico. Por que é chamado colo cirúrgico logo depois dos tubérculos, né? Porque um colo cirúrgico? Porque ele não é o colo verdadeiro. O colo verdadeiro do osso é o colo anatômico. Só que foi chamado de colo cirúrgico, esse segundo colo, porque é um ponto onde se fratura com uma relativa frequência. E é um ponto que a gente tem que prestar muita atenção, porque passarão estruturas de importância, tá? Muito próximas, mantendo íntima relação com esse colo. Vou citar essas estruturas para vocês. E em outro momento eu vou descrever direitinho de onde que elas vêm e tudo mais. O que eu tenho aqui fazendo íntima relação com esse colo cirúrgico? A artéria é a circunflexa anterior do húmero. Ela é um ramo da terceira parte da artéria axilar. É uma artéria fininha, de um pouco menos de importância. A artéria circunflexa posterior do húmero, que também é um ramo da terceira parte da artéria axilar, mas essa é uma artéria de importância maior, porque ela é uma artéria bem mais grossa, tem um diâmetro muito maior do que a circunflexa anterior do húmero. E junto com a artéria circunflexa posterior do húmero, essa grossa que eu falei para vocês, vai passar o nervo axilar. Tanto a artéria circunflexa posterior do húmero quanto o nervo axilar, eles vão passar em um espaço que a gente tem nessa região aqui, chamado de espaço quadrangular, que depois eu vou relembrar isso com vocês, certo? E o nervo axilar, só para já adiantar, mas depois a gente vai rever isso, ele é responsável pela inervação do músculo deltoide, tá? Inervação motora do deltoide, inervação do músculo redondo menor também, e ele vai fazer uma sensibilidade dessa região deltoide alta aqui, né? Uma região lateral superior do braço, essa região aqui. Então, ele é sensitivo para essa regiãozinha aqui e motor, né, para o músculo deltoide e para o músculo redondo menor. Depois a gente vai falar da importância desse nervo, né, quando a gente rever músculo e tudo mais. Então, vale lembrar aqui o seguinte, né, que esse colo cirúrgico mantém uma relação com a artéria circunflexa anterior do húmero, circunflexa posterior do húmero e artéria e nervo axilar. Seguindo, o que mais nós vemos? A tuberosidade deltoide, essa tuberosidade lateral que serve como ponto de inserção para o músculo deltoide. O epicôndilo lateral do húmero, que ele é bem palpável, ele vai servir como ponto de inserção para vários músculos extensores, tá? Do carpo, extensores dos dedos, por exemplo, tá? Acompanhando aqui, ó, seguindo o epicôndilo lateral, eu tenho a crista supraepicondilar lateral, tá? Medialmente eu encontro o epicôndilo medial do húmero.
acompanhando esse epicôndilo medial vai servir como ponto de inserção para inúmeros músculos flexores daí, tá? do carpo, dos dedos. E seguindo aqui, acompanhando o epicôndilo medial, tem a crista supraepicondilar medial. O capítulo, tá? Aqui na extremidade distal, que vai servir como ponto de contato com a cabeça do rádio, tá? Ele é recoberto por cartilagem hialina, né? Como essa extremidade toda, né? Então tá aqui o capítulo. A tróclea mantém relação com a fossa, com a incisura troclear lá na una, né? Que vai servir como um ponto ali de articulação, né? um eixo, vamos dizer assim, né? Para articulação. Então, a una gira aqui ao redor dessa tróclea, desse carretelzinho, por isso tróclea. Aqui em cima, a fossa radial, porque a cabeça do rádio, quando a gente faz uma flexão completa, ela encaixa aqui nessa fossa radial. A fossa coronoide, porque a una possui processo coronoide que acaba se alojando aqui quando a gente faz uma flexão completa, e isso acaba limitando a nossa flexão. Por via posterior, o que nós vemos aqui? Né? Ó, a mesma tróclea, aquele carretel que eu mostrei que aqui na frente é um pouquinho menor, aqui atrás ele é bem grandão, né? O que gira aqui é a una, o rádio não participa dessa articulação, a gente vai ver isso mais para frente. Ó, a fossa do olécrano, essa fossa do olécrano vai servir para alojar, né, o olécrano da una. Inclusive, depois eu vou falar para vocês, tá? Eu vou falar agora o seguinte, ó. Quando eu palpo aqui, ó, fica difícil ver porque eu tô de camisa, mas quando eu palpo aqui o meu olécrano, quando eu palpo o processo, o epicôndilo medial do húmero, e quando eu palpo o epicôndilo lateral do húmero, quando o meu cotovelo está fletido, eu consigo formar um triângulo equilátero aqui, tá? Então, ó, daqui, ó, até aqui, epicôndilo medial, até lá, ó, epicôndilo lateral, e voltei pro olécrano, eu formo um triângulo equilátero com o joelho, com o cotovelo fletido. Quando eu estendo o cotovelo, o meu epicôndilo, ou melhor, o meu olécrano desaparece, ele entra ali na fossa do olécrano, e agora eu não tenho mais um triângulo, eu tenho uma linha, eu consigo traçar uma linha, tá? Uma reta aqui, ó, entre epicôndilo medial, ó, olécrano e epicôndilo lateral, eles estão alinhados. Então, o que significa? O cotovelo estendido, essas três estruturas, olécrano, epicôndilo medial e epicôndilo lateral, eles precisam estar alinhados. Com o cotovelo fletido, eles precisam estar formando um triângulo. Tá? Agora, o paciente com o cotovelo fletido, e você vai palpar nessa região, você não sente o olécrano aqui, ó, e vê que não formou um triângulo, né? Ou seja, as estruturas estão alinhadas. O que isso pode justificar? Uma fratura do olécrano. O olécrano está fraturado e ele não está acompanhando esse movimento, ele está alojado lá na fossa do olécrano, tá? Então a gente tem como verificar a continuidade do osso dessa forma, né? Como eu falei para vocês, estendido, linha completa, uma linha, né? Feita pelas três estruturas, fletido um triângulo. Tá fletido, mas a estrutura continua alinhada, opa, possivelmente ocorreu uma fratura, né? E o olécrano ele se desligou, ele não faz mais parte da una, né? Ele está como um segmento sozinho ali, né? Então serve para a gente tá palpando e verificando aí sem imagem, né? Possível fratura. Seguindo, turma, o suco do nervo radial. Eu vou ter passando aqui, ó, ao longo do terço médio do rádio, tá? Na região posterior, isso aqui é uma vista posterior, a gente está vendo por trás, tá? O nervo radial passando nesse suco, juntamente com a artéria braquial profunda, tá? Depois vocês verão que esse aqui é um ramo da artéria braquial. A braquial profunda, ela desce aqui junto com o nervo radial e se divide em colateral radial, que vai continuar acompanhando o nervo radial, e colateral média, que vem para essa região aqui mais mediana, vamos dizer assim. Depois a gente vai falar mais disso um pouco mais para frente. E aqui o suco do nervo ulnar, né? Notem, olha só, que aqui na região do terço médio do braço,
eu vejo o nervo radial passando na região posterior, ó. E aqui na região do cotovelo, né, ou seja, na região mais distal, eu vejo a una passando na região posterior, tá? Nesse suco do nervo ulnar, tá? Que você tem como palpar esse suco assim, ó, encontra aí, ó, palpa aí o seu epicôndilo medial, palpa o olecrano e no meio do caminho entre eles tem uma focinha. Se você apertar essa focinha, não aperte, porque isso vai te incomodar. Você vai sentir um incômodo, é um nervo ulnar que você está comprimindo. Todo mundo alguma vez já bateu, né, e sentiu aquele choque, né? Aquilo é uma dor neuropática, né, feita. Você bateu no nervo. Se você comprimir essa região, você vai começar a sentir, ó, a alteração na sensibilidade nessa região aqui da mão, ó, tá? Um dedo e meio mediais, essa região aqui da palma, tá? Essa região toda aqui a gente vai sentir alteração de sensibilidade, uma parestesia, um formigamento, né? E alteração da motricidade também, certo? Mas a gente vai ter bastante tempo para falar disso. Nessa altura do cotovelo, a una ela passa posterior, ó, em relação ao húmero e o nervo ulnar, desculpa, tá? E o nervo radial, embora aqui ele esteja passando na região posterior, ele segue para a região anterior e ele vai cruzar aqui, ó, na frente do epicôndilo lateral. Mas depois eu vou falar disso para vocês um pouco mais para frente, tá? Então não se preocupem nesse momento. Seguindo o rádio e a una, né? O rádio é um osso relativamente, né, bastante fraturado, porque é ele quem forma a articulação com o carpo, tá? Na verdade, a articulação é principalmente escafoide e rádio, tá? A articulação do carpo aqui, né, com o rádio, inclusive o nome da articulação é articulação radiocarpal, a una não participa desse processo, não é que a una também não seja fraturada, mas em quedas onde há fratura de rádio, às vezes a una acaba indo porque eles acabam sendo ligados, né, principalmente por essa membrana chamada de membrana interóssea. Mas quem recebe toda essa energia aqui é o rádio e ele transfere para a una e a una para o húmero, certo? Vamos lá então. Bom, no rádio o que nós vemos aqui? Uma cabeça, né? Essa cabeça vai girar aqui na una. Inclusive quando a gente faz supinação e pronação, quem faz esse movimento é o rádio, nunca a una. Eu vou falar disso mais para frente. Eu tenho o colo do rádio ali, na sequência. A tuberosidade do rádio, que vai servir como ponto de inserção para o tendão do bíceps braquial, tá? O braquial se insere na una, o bíceps braquial é no rádio. Aí aqui algumas estruturas, né? Margem interóssea, que servirá como ponto de inserção para a membrana interóssea, face anterior, né? Margem anterior, essas margens eu não acho que são lá muito relevantes, tá? Mas já que está aqui, eu estou repassando para vocês. Face lateral, a vezes, professor, mas eu quero ser um ortopedista e quero trabalhar... Aí é uma outra história, né? Mas generalizando, tem muito por que conhecer essas margens. Margem posterior, face posterior, que a gente encontra o processo estiloide do rádio. O processo estiloide do rádio é importante, tá? Porque ele é bem palpável, tá? Você consegue palpar ele tranquilamente, movimenta aí seu carpo e vai ver que tem um ossinho aqui que não mexe, ó. O processo estiloide do rádio, tá? É uma estrutura palpável e bem importante, vocês já vão entender o porquê. Tá? Então, estou mostrando aqui para vocês o processo estiloide do rádio. Na face dorsal aqui a gente vê o tubérculo dorsal, isso aqui é vista posterior, porque nessa primeira imagem aqui, ó, a posição aqui, ó, ela é supinada, tá? O aluno que ainda confunde supinado e pronado, ó, supinar vem de suplicar, de pedir. Quando eu suplico dessa forma, ó. Então aqui é supinada, tá? Aqui, ó, é pronada. O pessoal confunde porque na academia, quando se faz supino reto, a mão é pronada, tá? Mas é porque o movimento do supino não está relacionado a como que você está com a mão, e sim ao corpo todo, tá? E quando você está deitado, tá? Com o dorso para cima, tá? Muitas vezes chama-se de supina, tá? A posição supina, o contrário seria prona. Então, não confundam. Então supinar no sentido de antebraço é suplicar, é pedir. Então, assim, o contrário é pronar, tá? Então, aqui meu antebraço está pronado, aqui está supinado. Então, nessa aqui, supinado. Aqui, pronado, ó, o húmero girando, o rádio girando sobre a una. Bem,
Ó, existe aqui uma incisura unar no rádio para receber aqui a una, tá? Formar uma articulação que a gente vai ver mais para frente. Aqui na una eu mostro para vocês o olecrano, né? Já falei um pouquinho de olecrano, né? O osso aqui que forma o cotovelo, né? A incisura troclear, ou aquela que vai alojar, né? Lá na tróclea do úmero. Processo coronóide, já falei também para vocês no slide anterior. A tuberosidade da una, ponto de inserção para o músculo braquial, tá? E aí depois umas faces aqui que não são tão importantes, né? Margem interóssea, face anterior, margem anterior. Agora, ó, o processo tilóide da una, esse é importante, já vou explicar para vocês o porquê. Ó, incisura radial, né, na una, essa incisura radial aqui na una, ela vai servir para quê? Para, né, fazer uma face articular aqui, né, para receber a cabeça do rádio, certo? Vejam só, o processo estiloide do rádio, ele é em torno de 1 centímetro mais distal quando comparado com o processo estiloide da una. Se você, ó, você vai palpar aqui, ó, o processo estiloide do rádio, quando você prona, assim, ó, quando supina, quase que desaparece, tá? A cabeça da una. Mas, ó, quando você prona, a cabeça da una, estão vendo uma elevaçãozinha aqui, ó? Essa aqui é a cabeça da una. Ela aparece. A cabeça da una, risca, faz assim, ó, risca em você mesmo, tá? Acha aí o processo estiloide do rádio, a pontinha dele, faz um risquinho, acha da una e você vai ver que a da una é em torno de 1 centímetro mais proximal, eles não estão na mesma linha, é mais ou menos assim, ó. Tá? E por que essa informação é importante? Porque se você estiver palpando, fazendo a palpação e encontrar o processo estiloide do rádio na mesma altura, na mesma linha que o processo estiloide da una, isso significa que possivelmente houve uma fratura de rádio, quando não, fratura de rádio e fratura de una, tá? Se vocês podem buscar aí no muro ou na internet fratura de Colles, tá? Que é conhecida também como fratura em dorso de garfo, está relacionado com isso. Porque quando fratura o rádio, ele encurta. Por que ele encurta? Porque eu tenho inúmeros músculos, né, tracionando. Então ele fraturou, ele encurta. E aí ele vai ficar, vai perder essa relação natural anatômica, ó, em que o processo estiloide do rádio é em torno de 1 centímetro mais distal quando comparado com o processo estiloide da una. Se eu fraturar o rádio ou fraturar o rádio e a una, muitas vezes a musculatura traciona e eles vão ficar na mesma altura, tá? Então tá aí a importância dessa informação que eu acabei de falar para vocês e é bem anatomia de superfície, né? Seguindo, a gente encontra aqui os ossos do carpo, tá? Eu tenho 4 ossos na fileira proximal e 4 ossos na fileira distal. Aqui eu vejo o escafóide tem um pequeno tubérculo, né? O tubérculo do escafóide. O osso semilunar, ó, o semilunar ele até ajuda, tá? Ele até faz uma forma face, tá? Para a articulação radioulnar, mas o osso que realmente forma a articulação, quando eu caio sobre a mão, a energia quem repassa para o rádio é o escafóide, não é o semilunar. Por isso que o escafóide, inúmeras vezes, ele é fraturado. Ah, professor, eu já fraturei o carpo. Então, se você for olhar, a probabilidade de você ter fraturado o escafóide é bem grande. Tem uma outra informação relevante aqui. O escafóide, ele tem uma nutrição relativamente fraca. Então, muitas vezes, na fratura, tá? Um tempo depois, faz uma radiografia e vê que o osso está degenerando, tá? Ele está sendo reabsorvido porque ele necrosou, tá? Por anóxia, por falta de nutrição, ele acabou necrosando, ele está sendo reabsorvido. Às vezes, o profissional vai ter que fazer uma artrodese aqui, uma fixação com pinos e parafusos, né? Para o paciente voltar a ter os movimentos aqui no carpo. Não é sempre que isso acontece, mas isso pode acontecer. Tá? Então, fileira proximal, o escafóide, o semilunar, o piramidal, tá? De lateral para medial, tá? Lembrando da posição anatômica, o dedo mais lateral é o polegar, né? O dedo que estaria nessa região aqui. Então, escafóide, semilunar, piramidal. E o psiforme, esse ossinho pequenininho que a gente sente aqui, tá? Sente nessa região aqui, hipotenar. E na fileira distal, o trapézio, o trapezoide, ó, tubérculo do trapézio. O trapézio também tem um tubérculozinho, não cobraria isso, né? Mas já tá aqui, eu já estou falando. O trapezoide, o captato, o amato, e o amato tem um ganchinho, uma pontinha. Antigamente o amato era chamado até de ganchoso e o âmulo aqui, ó, de gancho do ganchoso, né? Hoje é âmulo do amato. Então, ó, 4 ossos na fileira proximal, escafóide, semilunar, piramidal e psiforme. 4 ossos na fileira distal, trapézio, trapezoide, captato e amato. O mais importante deles aí é o escafóide, porque, como eu falei,
fratura, desculpa, com relativa frequência, né? Às vezes a nutrição dele, né, quando ele é fraturado, ele dá conta, não é que a nutrição é pequena e pode dar problema, mas em caso de fratura, muitas vezes o osso acaba perdendo, aí a parte dele perde sua nutrição e ele acaba degenerando, tá? Isso pode acontecer. E aí depois nós encontramos, né, os ossos. Uma coisa curiosa, já passei um pouquinho do tempo que eu queria nessa aula, mas eu não ia cortar, né, os ossos pela metade, então eu preferi fazer uma aula só de osso. Depois a gente vai seguindo com aulas, né, eu vou tentar um pouquinho mais curtas. Mas vejam só, quando você estuda a primeira vez, pega uma mão, você acha estranho que diz, meu Deus, mas a palma da mão parece ser tão pequenininha e os dedos são gigantes, né? É porque não é isso tudo aqui, não é, ó, isso aqui não é palma da mão, isso aqui tudo é dedo, tá? A mão, se eu fosse desenhar essa mão aqui, ó, o dedo ele começa aqui, ó. Eu vou fazer o formato dos dedos, acompanhem o meu laserzinho, ó. Vem aqui, até aqui, ó. Opa, não é mais dedo. Aí volta aqui, ó, até aqui, ó, é dedo. Até aqui é dedo. Então, notem, esses ossos que a gente está vendo nessa região aqui, ó, que são os metacarpais, tá? Eles estão localizados, ó, na palma e no dorso da mão, ó, esses ossinhos que eu estou vendo aqui. Inclusive, ó, todo metacarpal, as falanges também são assim, tá? Possui uma base, um corpo e uma cabeça. A cabeça desses metacarpais que vocês estão vendo aqui, ó, são esses ossos que vocês estão vendo aqui, ó. Então vejam, as cabeças lá as bases estão aqui e as cabeças aqui, certo? Os dedos começam da cabeça, ó, em diante, certo? Conforme vocês veem aqui nas minhas mãos. Então, ó, eu vejo aqui uma base, o corpo, a cabeça, tá? São 5 metacarpais, tá? O metacarpal do primeiro dedo, que é o polegar, né? Do segundo, terceiro e por aí vai. Depois, ó, agora eu tenho os ossos dos dedos, né? Propriamente ditos. Então, ó, 5 falanges proximais, tá? Cada dedo tem uma falange proximal. 4 falanges médias, por quê? Porque o polegar não tem falange média e 5 falanges distais, porque daí o polegar tem novamente falanges distais. Nem todo mundo tem, mas algumas pessoas possuem na mão, tá? Às vezes nos pés também, pequenos ossinhos que ficam entre tendões, que ajudam ajudam distribuir a força, tá? Quando você coloca peso, né, sobre as mãos, ou principalmente sobre os pés. Esses ossinhos são chamados de ossos sesamoides, tá? Aqui a gente consegue ver alguns ossinhos, ó. Esses aqui são ossos sesamoides, tá? Nem todo mundo tem, algumas pessoas possuem os sesamoides, certo? Turma, então em relação à revisão de ossos, né, era importante eu falar de algumas questões, tá? Foi feita aí, é importante vocês relembrarem, porque depois, né, fica mais difícil você voltar no futuro, quando voltar só para revisar, né, é mais fácil, mas para ter que aprender, então espero que vocês espero que vocês já tenham vindo, né, com esse conhecimento prévio, mas mesmo assim eu reforcei, né, com vocês a anatomia dos ossos ali, né, dando algumas importâncias. Ah, tem algo importante que eu não falei, tá? O colo do rádio, mas eu vou falar disso mais para frente, ele mantém íntima relação com o ramo profundo do nervo radial. Então, fratura de colo de rádio muitas vezes lesa o nervo radial, o ramo profundo, e o paciente pode ter paralisia, comprometimento dos músculos extensores, mas eu vou falar disso mais para frente, tá? Poderia ter falado disso. Então, assim, ó, nesse momento, nessa aula, era isso, né? Um abraço e até a próxima.